Instituto Professor Calazans, IPK. O nosso bate-papo aqui é currículo e daqui a pouco eu vou apresentar o nosso especialista em currículo. Na realidade, Salvador, nem vou apresentar. Boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que a pessoa está ouvindo. Boa tarde, caríssimo professor. Eu não vou apresentar o Salvador, porque o Salvador já esteve aqui com a gente já. Nós gravamos sobre currículo e hoje nós vamos complementar. Né? Mas daqui a pouco, para quem ainda não conhece, o Salvador, a gente vai falar sobre o seu currículo. O Salvador é interessante porque ele trabalhou na área do executivo, empreendedorismo, né, fábricas, né? Paralelamente, ele trabalha na área de ensino, professor universitário, então ele consegue, nesse assunto aqui, conjugar esses dois valores, os valor teórico, né, e o valor prático do assunto. Então, isso eu acho muito importante. Se você quiser conhecer o nosso primeiro vídeo, nós vamos deixar a descrição aqui, aí você consegue complementar. E talvez nós façamos mais um, é isso? Um terceiro. Tá, então, em princípio, pode até ser que tenha mais, então nós gravamos um, vamos gravar esse aqui, estamos gravando esse e um terceiro, e aí sim, nós todos teremos um bom conhecimento sobre esse assunto. É claro que este assunto está dentro do escopo de comunicação e oratória, porque é uma maneira do candidato ao emprego se comunicar, não é isso? Embora não seja oratória, porque oratória é a arte de falar em público. Então, nesse caso, o candidato a determinado cargo, função, emprego, não está se comunicando ao público, mas está se comunicando. Então, por isso, essa concepção. Tá? E aí, nós falamos do marketing. Eu enquadro dentro do marketing, que é você se vender. O currículo, o Salvador vai falar mais, né? O currículo, estou certo ou estou errado? De uma maneira da pessoa se vender, exatamente. Se apresentar. Então, posso chamar de marketing ou eu estou... Marketing pessoal. Marketing pessoal, não estou pisando na bola falando isso. Não, tá tranquilo. Tranquilo. Tá? E comunique o seu produto, no caso, esse seu produto é você mesmo. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK, estamos aqui no SampaCast, Teialapa, São Paulo, capital, com o apoio técnico da nossa amiga Thaís. Muito obrigado, Thaís. Tá? Lembrando que outros vídeos relacionados a esse assunto e comunicação oratória estão no canal do YouTube Professor Calazans. Você pode se inscrever, ativando o sininho, você vai receber os novos vídeos que nós inserimos no nosso canal. E no Instituto Professor Calazans, no nosso site, você vai encontrar ali uma série de cursos, né? E vários cursos gratuitos e alguns cursos com descontos especiais. Então, entrando na aba cursos, inclusive a gente vai, ainda não, mas além do YouTube, eu estou procurando um meio para nós disponibilizarmos todos esses vídeos dentro do nosso site. Tá? Eu vou criar uma aba de currículos, nós estamos programando isso, e aí a pessoa não precisa ficar procurando no canal do YouTube. Aqui ele vai ter já um acesso, tá? Comunicação oratória, aqui nós fazemos um convite. Quem quiser ser membro da Academia de Comunicação Oratória tem acesso a cursos específicos, cursos especiais com descontos especiais, além de outras atividades. Tá? Para mais informações, calazansdaniel@gmail.com ou nosso telefone, que também é Zap, 86936-733. Repito que nós também, no nosso canal do YouTube, nós disponibilizamos, ou também no nosso site, disponibilizamos alguns cursos na área de comunicação oratória gratuito, como é esse curso, é um deles que vai ser disponibilizado no nosso site gratuitamente. Tá, okay? Antes de nós iniciarmos a aula, hoje é dia 30 de agosto, é isso? 30 de agosto. Ontem nós estivemos lá no Teia Vergueiro, onde nós trabalhamos lá com um grupo de empreendedores. Na realidade, o grupo era maior. Aqui foi no intervalo e algumas pessoas saíram. Mas nós fizemos um trabalho muito legal lá sobre comunicação e oratória. Falamos sobre o pitch. Na realidade, esse encontro de empreendedores tem a finalidade de fazer com que os empreendedores se conheçam, um marketing, né, um network,
E nós fizemos um trabalho bem legal, e mostrando também que nós temos uma parceria com a Desampa, e aí a gente prepara as pessoas para se comunicar e levamos nesses teias onde as pessoas têm a oportunidade de colocar em prática a teoria. É muito comum as pessoas fazerem cursos de oratória e não terem oportunidade para praticar. E não existe curso de oratória teórico. Então a gente tem a parceria com a Desampa e a gente leva os alunos para que eles, além de assistir às aulas teóricas em videoaulas, também tenham a oportunidade de praticar. E ontem nós tivemos essa oportunidade. E nós estamos agora, dia 30 de agosto, segundo semestre de 2024, estamos com um concurso Reality Show. Esse Reality Show é bem legal, de comunicação oratória. Temos 7 finalistas, e eles vão até o final do ano fazer alguns pitches, que são breves discursos em vídeo, e aí nós temos um critério de avaliação, e até dezembro nós vamos divulgar o campeão. Se você quiser também, no canal do YouTube Professor Calazans, tem um playlist, concurso Reality Show, e você pode acompanhar esse Reality Show. Ok? E se quiser também acompanhar mais de perto, assistindo às aulas, você também é nosso convidado. Agora, deixa de papo furado. Salvador, só para nós afirmarmos aí o teu currículo, eu pré-apresentei, falando que você você é o senhor, a gente tem quase a mesma idade, né? Você é um pouquinho mais velho do que eu, pouca coisa. Mas eu conheço o Salvador já há 24 anos, né, Salvador? Talvez um pouquinho mais. 2000, né? Eu voltei para São Paulo. Então vamos lá. Salvador, fala um pouquinho da sua vida empresarial, depois da sua carreira, sua experiência como professor, para a gente entrar depois, como é que você usa toda essa tua experiência, bagagem teórica e prática, para a gente trabalharmos aqui. Bom, a minha experiência profissional, ela se baseia na área bancária, na área industrial, na área acadêmica, e passei por várias empresas, né? Sou um aposentado e então tive no mercado de trabalho há mais de 40 anos. Mas o objetivo nosso é falar sobre o currículo. E o currículo é aquilo que é importante para você vender a sua imagem. Apreciou muito o currículo na tua vida? Você chegou a apreciar muito currículos? Como profissional de RH, pouco foi a minha experiência, porque eu estava em outra área de RH. Mas quando eu comecei a trabalhar como professor de RH, aí eu apreciei bastante, fazia isso como uma gentileza para os alunos. E eu tive uma experiência fantástica na Universidade de São Judas Tadeu, que foi a seguinte: nós tínhamos uma evasão na universidade, X%. E foi feita uma sugestão à reitoria que nós criássemos um departamento que cuidasse da colocação profissional e que desse orientação para os alunos sobre o mercado de trabalho. Então, que coisa legal. Então, você estava na faculdade, os alunos ali prestes a se formar, já naquele momento de ingressar no mercado de trabalho. Então, vocês aproveitavam esse momento e davam uma orientação. Eu tive a felicidade... Em todas as áreas? Todas as áreas. Eu tive a felicidade de coordenar esse departamento, né? E o Estado de São Paulo, o Caderno de Emprego, foi fazer uma entrevista lá porque ele teve um reconhecimento por o trabalho que a universidade estava fazendo junto aos alunos. Existe ainda esse trabalho? Você não sabe, você não está mais lá? Eu não sei, não estou mais lá, mas eu acredito que era um trabalho tão importante que a área de marketing incorporou isso e usava isso como um plus a mais para o aluno que estivesse cursando na universidade, que ele recebia orientação para o mercado de trabalho, uma orientação dirigida, né? Para o curso que ele fez, para o cargo que ele desejava. Então essa experiência me deu esse privilégio, que eu chamo um privilégio, porque quando você conhecendo o mundo corporativo ficou tranquilo, né?
E quando você auxilia um aluno, você praticamente está fazendo um bem, né? Bom, o currículo, ele é a trajetória profissional. E essa trajetória profissional que você coloca no currículo para enviar à empresa, ele tem que gerar a entrevista. Se ele não gerar a entrevista, tem algo errado. Então vamos lá, isso é interessante. O currículo, ele tem que chamar atenção, né? Então o currículo tem uma finalidade. Qual a finalidade? Gerar entrevista. Se ele não foi bem elaborado, não gera entrevista. Então, se você tem pouco retorno no seu currículo, algo está errado. Então, aí você já pode analisar. E eu acredito que as informações que eu vou passar aqui são informações básicas. E nós pretendemos fazer um novo evento onde nós estaremos fazendo o currículo junto. Preenchendo o currículo. Preenchendo o currículo, com dados fictícios, mas fazendo o currículo para atender detalhado. A finalidade certa. Então vamos lá. Então eu, professor Salvador, nós vamos ainda agendar um outro podcast e nós vamos inserir no nosso canal do YouTube. E aí sim, aqui ele vai falar em linhas gerais e no próximo podcast, aí sim nós vamos detalhar escrevendo, né? Fazendo isso aí. Legal. Então, para dar início, o currículo, embora algumas pessoas não coloquem lá na parte superior, se você estiver diagramando no Word, lá na parte superior embaixo tem um rodapé e em cima tem a parte superior. Na parte superior você pode colocar lá currículo vitae. Mesmo porque é um documento... Colocar o nome, currículo vitae? Currículo. Porque esse currículo nenhum gerente, nenhum coordenador deve deixar exposto em cima da mesa. Porque a mesa tem um monte de papel. E a próxima entrevista é do professor Calazan. Então está lá o currículo dele exposto. Não pode ser colocado. E quando você coloca currículo, qualquer pessoa percebe que aquilo é um dado pessoal. Seria um documento sigiloso? Sigiloso, exatamente. Teria essa concepção. A pessoa tem que ter a questão ética de não divulgar as informações. Então a primeira parte se divide em dados. Dados, você coloca o seu nome completo, de preferência na mesma linha a sua idade. Não coloque dia, mês e ano, tá? Por uma questão de segurança de dados pessoais. Dia, mês e ano. Dia 7 de março de 1965. Isso, não coloca a data de nascimento. Porque um falsário, se ele tiver o seu documento, o teu nome e a data de nascimento, ele tira um cartão de crédito no seu nome e vai para o endereço que ele determinar. Bom, dados pessoais. Então você coloca lá nome, você coloca a idade, né, 27 anos, e se houver interesse, a pessoa pode colocar solteiro ou casado na mesma linha. Qual o objetivo de colocar tudo isso na mesma linha? E sem mesma linha? E sem colocar nome, idade e estado civil. Porque são informações que são claras. Isso mostra que a pessoa é uma pessoa objetiva, prática. Se eu começar a enfeitar muito, esse cara prolixo. Prolixo e também vai aumentar já está falando da personalidade dele. Exatamente. Já está falando sobre ele. O currículo já fala sobre ele. Exatamente. Exemplo, tem pessoas que colocam endereço. O endereço coloca o CEP. A empresa vai pelo CEP, porque ela vai ver a distância que tem da onde o funcionário mora até a empresa. Porque tem casos que é inviável. De repente o cara mora em Osasco, vai trabalhar em Guarulhos. É inviável ele chegar no horário. Então, a empresa já vê isso, já? A empresa olha isso também. E vai dar prioridade para quem... Porque isso está relacionado com despesas, né? Isso aí tem vale, transporte, enfim, o tempo que leva para chegar lá. Além da despesa, a pessoa... Aqui, ele está falando aqui, são duas regiões extremas, aqui da região de São Paulo, e quem mora em Guarulhos, para se deslocar para São Paulo no período da manhã, é horrível. Então, as empresas levam isso. Ou, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu vi isso acontecendo. Uma pessoa, ele não morava na região e deu o endereço de uma outra pessoa. Porque ele falou, se eu for contratado, eu morarei com a minha tia. Era um parente. Legal isso?
Ele não deve fazer isso. Mas ele moraria, se ele fosse contratado, ele mudaria de emprego, ele mudaria de endereço. Você concorda que é um fato que não é real? Que pode ser comprovado? Então ele está mentindo. Se descoberto, perde credibilidade. Se ele vai mudar, ele falou, se eu talvez for ele contratado, possa até colocar uma observação no currículo, né? Ou ele deve omitir essa informação no currículo de endereço e na entrevista ele conversar, ele explicar essa situação. Porque o objetivo do currículo é gerar entrevista. Então tem um motivo. Ah, tá. E na entrevista ele se explica. Ele explicaria. Porque ele ficou com medo de colocar o endereço e não ser contratado diante da distância, devido à distância. Com certeza eu não chamaria, porque são dois extremos, então ele poderia omitir e na entrevista explicar. Ok, exatamente. Uma vez que tem a finalidade de gerar a entrevista. É importante também, quando está se falando do endereço, colocar rua e o número e o CEP. E, claro, é bom colocar a cidade e o estado, né? Porque o próprio CEP já vai dar todo o detalhamento, inclusive de distância. Vai ser bem detalhado, específico. Exatamente. Logo em seguida, a pessoa pode colocar os dados de contato. E muita atenção, que muitas pessoas perdem a oportunidade de trabalho, porque o profissional de RH que vai fazer o recrutamento, ele não tem tempo para ligar 5 vezes para o telefone da pessoa. Se a pessoa não atende o telefone, ela terá esse problema. E outra coisa o telefone residencial quando a pessoa está o dia todo fora. Está fora. Ou deixar um telefone de recado, mas avisar a pessoa que poderá receber uma ligação de trabalho e que é muito importante. E quem é essa pessoa? É a mãe, é a esposa? É muito importante colocar o telefone. Hoje, quem está no mercado de trabalho buscando emprego, ele tem que ficar atento ao WhatsApp, tem que ficar atento ao telefone, porque é uma coisa importante. A pessoa não tem tempo para ligar. Às vezes tem 100 candidatos para uma vaga. Ele não vai ficar ligando, ligou para o mais interessado. Ligou uma vez, não atendeu, já perdeu a oportunidade. Aí já vê que a pessoa, embora esteja interessada, não está tão disponível assim quanto o empregador deseja. Né? Exato. Uma outra coisa importante que vem logo em seguida, colocar o objetivo de forma clara. Quando eu falo colocar o objetivo de forma clara, é colocar o cargo. Objetivo do cargo que a pessoa pretende. O objetivo do que ele está buscando no mercado de trabalho. Olha, eu quero ser um analista financeiro. Aí é o objetivo. Algumas empresas, quando colocam anúncio, quando fazem a convocação da vaga, coloca se é júnior, pleno ou sênior. Né? Então é importante que se especifique isso. Se a empresa fez essa exigência, que seja colocado de forma clara. E evitar que coloque 3, 4 cargos. Por quê? Não custa nada a pessoa com a tecnologia, a facilidade de impressão, o uso do computador, você fazer várias matrizes para enviar. Ou, como ele está eletronicamente, você pode enviar eletronicamente com o cargo que está sendo exigido. Então vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Então a pessoa não pode se candidatar para mais de uma vaga, mais de um cargo, é isso? Não, ele não deve fazer um currículo genérico colocando 3, 4 cargos. Exemplo, dá um exemplo aí. A pessoa é comprador, né? Aí junto com o comprador, uma área que está junto, almoxarifado. Né? Auxiliar de almoxarifado, auxiliar de compra, assistente de compra. Então você indica que ele não faça isso. Não faça isso. Não coloque, estou disponível para esses 3 cargos. Não faça isso. Exatamente. Ele tem que demonstrar que ele está atendendo, objetividade, ele está atendendo a exigência da empresa. Ele tem que ser específico. Aproveitando, uma dica para as pessoas que gravam o nome do currículo, o nome. É importante que você grave o nome do cargo. Porque quando quem está do outro lado, que está recebendo o seu currículo, hoje existe software para administrar isso. Mas quem administra de uma forma simples,
colocar uma pastinha lá no Windows com os currículos, vai colocar a pastinha do cargo e não do seu nome. Então, de repente, se a pessoa está procurando, olha, a empresa tem uma vaga em aberto de comprador. Vai colocar na pastinha de comprador. Vai colocar na pastinha de não comprador. Não na pastinha do Calazans. E agora, se a empresa... Eu lembro que um amigo meu, ele falou que ele estava contratando um headhunter. Headhunter é caçador de talentos. Seu amigo era o headhunter ou ele estava contratando o headhunter? Ele era o headhunter que estava contratando. Engenheiro de mecatrônica. Ele virou para mim e falou assim, Fittipaldi, eu pensei que eu colocando a exigência de pós-graduação e uma língua estrangeira, eu fosse receber 100 currículos. Ia limitar. Ele recebeu 10 mil currículos. Como que você vai fazer uma triagem disso? Então vamos lá. Como que é? Aí que eu acho interessante. Então você, no universo, um exemplo que o professor Salvador deu, no universo de 10 mil pessoas, como que você vai se destacar? Objetividade. Então, mas é uma coisa interessante. Condensar as suas ideias. E às vezes a gente vê que a gente tem um diferencial, né? Esse diferencial não é tão diferencial assim, né? Ele pediu, ele fez uma exigência, estabeleceu critérios e achou que receberia poucos. Exato, e recebeu 10 mil currículos, mais de 10 mil currículos. Agora, uma coisa importante, quando você mandou o seu currículo para aquela vaga, se tem 3, 4 cargos ali no objetivo. Qual pasta vai colocar? Talvez ele tenha pensado assim, esse cara aqui está procurando 3, 4 funções, eu não vou contratar ele. Ele me falou que os critérios de triagem que ele fez foi número de folhas. Né? Quem não sabe condensar suas ideias... Objetividade, concisão. Ele colocou de lado. Qual era quem assim? não tinha o cargo definido claro. Logo de cara? Vamos mostrar um exemplo. Quando você coloca engenheiro eletrônico, é engenheiro de mecatrônica? Não. Se colocar mecatrônica, você está colocando que você é engenheiro ou você é um outro cargo sem ser engenheiro? Então, tem que ser claro e específico. Tem que ser objetivo. Tem que ser, olha, a vaga está pedindo engenheiro eletrônico júnior. Coloque ali no objetivo do cargo, né? Engenheiro eletrônico júnior, ou engenheiro de mecatrônica júnior. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos supor que ele saiba que a empresa tem vagas para cargos diferentes. Você já recomendou que ele não faça isso, né? Mas ele poderia aqui fazer 3 currículos diferentes? Pode. É melhor. Aí ele faz 3 currículos diferentes. Exatamente. E cada currículo especifica o objetivo. Aí é legal? Exatamente. Tá. Exatamente. Fazer um objetivando os 3 cargos não é legal. Não. Mas fazer 3 objetivando legal. Cargos diferentes é possível, é legal. Evidentemente, cada departamento de recursos humanos ele tem uma política. Aqui nós estamos falando de uma ideia com o objetivo de mostrar uma objetividade, uma coisa específica e gerar a entrevista. Por quê? Na entrevista se explica. Se a mesma empresa tiver 2 vagas em aberto, ele não pode concorrer às 2 ao mesmo tempo. Então ele vai ter que fazer uma opção. Então aí, nesse caso, a opção que ele deve fazer é escolher o cargo que ele tem maior... probabilidade de ser contratado. Isso, uma probabilidade de ser contratado. Que está mais afinado. Ou que tenha uma bagagem maior, que seja um diferencial. Né? Então, nesse caso, ele deve fazer uma opção. Logo em seguida, a gente tem algumas pessoas não fazem dessa forma o currículo. Aqui é uma sugestão, né? Principais realizações. Aí seria aqui, ó. Deixa eu ver. Soft skill. Isso. Soft skill, antes que ele entra. Posso chamar de soft skill? Por favor. Porque soft skill é uma. Nós estávamos conversando em off, quando nós estávamos vindo para o estúdio, que muitas pessoas hoje não têm o soft skill, que é uma habilidade fora da teoria. Aí ele vai falar, o professor Salvador vai falar sobre inteligência emocional, prestação de serviço. Ontem eu estava com uma senhora, notei a Gabriela, estava até aqui nessa foto,
Ela tem mestrado e doutorado em RH. E conversando com ela falou que realmente os soft skills, quais são as habilidades que as pessoas têm fora da área técnica ou da área pretendida que pode ajudar. É isso que você vai falar? Também. Então tem mais coisas. Tá. Aqui, quando falamos principais realizações, são o resumo daquilo que ele tem de forte no seu currículo, que é a sua experiência maior, que é aquilo que a pessoa fala assim, que está do outro lado da mesa para contratar. É esse o cara que eu quero na minha equipe. Ele tem habilidade, ele tem facilidade de relacionamento no trato com as pessoas. Na inteligência emocional, Calazans, esse item é considerado um dos prioritários, porque na empresa as relações humanas elas superam qualquer parte técnica. Mesmo porque, se aquela pessoa não tem a competência técnica, no trabalho de equipe, isso é realizado com destreza. Eu tenho assistido semanalmente um programa que chama Show Business, na Jovem Pan, não sei se ele passa em outro canal, e o Bruno Meyer, que é o apresentador, o entrevistador, ele sempre ele só entrevista ali empresários, executivos, CEOs, e ele faz a pergunta: qual a característica que você acha principal para a contratação de pessoas? Invariavelmente, predominantemente, é a inteligência emocional. Ainda que não utilize esse nome, eles não falam, eles falam sobre comunicação, relacionamento. Então você acha que isso no currículo a pessoa tem que... Como é que ela prova que ela tem isso aí? Que ela tem o soft skill, eu vou chamar de soft skill. Um exemplo... na entrevista não falar mal da equipe e do chefe. Salvador, o que você acha lá do seu último empregador? Você falou mal do empregador último ou do ambiente de trabalho, não é legal. Não é legal. E tem gente que faz isso? Bastante gente faz. Acho que até eu no começo de carreira eu fazia isso. Até que eu aprendi, né? Bom, continuando as principais realizações, é importante destacar o conhecimento em tecnologia, é importante destacar o conhecimento que ele tem, se é um analista financeiro, os conhecimentos na área de finanças, né? É interessante ele destacar também a experiência dos projetos que ele fez. Agora, uma coisa importante aqui... mostrar, eu gosto daquela expressão, eu tenho mais crédito no que a pessoa faz do que no que a pessoa fala. É uma expressão muito utilizada aí. Então é o que se encaixa aqui no currículo. Por falar nisso, é importante quando você escreve o seu currículo, porque muitas vezes tem especialistas que fazem isso, né? Especialistas. Faz o currículo para mim. Faz o currículo para mim. E ele coloca palavras que a pessoa não usa no dia a dia. Então na entrevista, o entrevistador percebe isso. Aí eu mostro uma incoerência. Porque ele perde credibilidade. Ele não fala as palavras que estão no currículo dele. E muitas vezes o entrevistador ele faz aquela pergunta assim: me fala um pouquinho sobre esse tópico do seu currículo. E ele não vai usar as palavras, porque não foi ele que fez. Então é muito importante tomar esse cuidado. Então vamos lá. Não há nada de errado em ter um especialista para dar um formato no currículo. Só que ele tem que ser coerente com aquilo que a pessoa vai falar. Use a palavra que ele está acostumado a escrever. Não precisa colocar uma palavra lá que ele não usa no seu dia a dia. Isso aí não tem problema nenhum, ok? De repente a pessoa não tem fluência no idioma que foi usado ali a palavra, né? Ou pode ser o inglês ou até mesmo outra língua, o espanhol. E ele coloque a palavra em português, coloque a palavra que ele tem domínio, que ele conheça, que é usar no dia a dia. E outra coisa, só fazer um parênteses, não tem nada a ver, mas aproveitando de um caso que eu me lembrei, um caso real, em que a pessoa falou que falava inglês, currículo, inglês fluente, e o entrevistador começou a entrevista em inglês.
Mas o senhor não falou que a entrevista seria em inglês. Ele falou, não preciso falar, o teu currículo já disse que você fala. E aí a pessoa não falava inglês fluentemente. É uma coisa que não ficou legal, né? A pessoa já deve ter sido dispensada aí, né? Não por falar ou não falar inglês, mas por causa da credibilidade, foi fora, né? E uma regra que existe no currículo que você não pode mentir, né? Porque você está colocando informações para a empresa e se você... E eles vão descobrir isso, não vão? Se descobrirem, é justa causa, porque é uma coisa que não é confiável, né? Se eu contar uma experiência, eu estava conversando... Só para falar de... Olha que coisa interessante, ô Salvador. Eu conversei com uma gerente de uma determinada empresa essa semana e ela contratou uma pessoa. E nessa empresa, a folga dos funcionários ela é variável durante a semana. E essa pessoa que estava sendo contratada e acabou sendo contratada, ela pediu folga nas quarta-feiras e o contratante achou estranho, mas concedeu. Né? Tudo bem, combinou. Depois ela descobriu que a pessoa prestava um serviço de relacionado à justiça, porque ela tinha cometido um crime. E nessa quarta-feira ela queria essa despesa, que era o dia que ela da medida social, prestação de serviço à sociedade. E ela não falou isso em momento algum. Claro que não falou no currículo, não ia falar, e nem na entrevista. Isso foi descoberto depois. Então, e agora, né, não sei o que vai acontecer, mas ficou estranho, né? Ou seja, ela omitiu e eu acho que era uma informação importante. Né? Ó, nesse dia eu presto serviço, acho que ela ficou com medo, né? Se eu falar isto, eu não serei, era uma pena, né? Era uma pena que ela estava cumprindo. Então ela falou, se eu não falar isso, talvez não seria contratado. Achei interessante esse episódio que é real. Bom, vamos lá. Uma outra coisa importante na descrição das principais realizações é você sempre começar a frase com o verbo no infinitivo. Porque quando você coloca o verbo no infinitivo... Ação? Não fica na forma pessoal. Fica uma forma que dá a ideia de equipe. E isso é muito bem visto pela empresa. E quando você pega um currículo, eu fiz, eu realizei... Nunca ninguém faz tudo sozinho numa empresa. É sempre um trabalho em equipe. Como seria o verbo? Passemos, realizar, confecção, tirar a pessoalidade, ficar um pouco, nesse caso, um pouco impessoal. Exatamente, colocar de forma impessoal, colocar de uma forma impessoal para que não fique arrogante. Porque eu realizei, eu fiz, não dá a impressão que ele é o cara. É o cara, né? Bom, uma coisa importante, as empresas valorizam muito hoje no mercado de trabalho, às vezes pode nem usar, mas valorizam. Experiência em idiomas, né? Intercâmbio, né? Então, quem tem essa oportunidade de fazer o intercâmbio ou destacar o idioma é importante. Agora eu quero colocar aqui um fato importante. Você não tem inglês. Você não colocou nada. Mas se você colocar que você está fazendo um curso de inglês. Existe curso de inglês na plataforma do MEC gratuito, do SESI, do SENAC, do portal do governo, do Gov, né? Existem vários cursos de inglês gratuito. Agora, se você colocar que você está cursando, independente do nível, mostra que você... Isso soa bem. Mostra que você está investindo na sua carreira profissional. Isso é muito bom, é muito bom. Agora, se a pessoa não vai fazer, não coloque, porque aí você está mentindo, né? Outra informação importante é formação acadêmica. E na formação acadêmica, você deve começar para o mais recente. Então, é o que você está cursando ou o último curso que você fez. Do recente para trás. Do recente para trás, né? Não há necessidade de você colocar o segundo grau, né? Que o ensino médio, aliás, ensino médio, atual nomenclatura, o ensino médio, o ensino fundamental. Por quê? Se você já está na faculdade, com certeza você passou por esse nível. Porém, se é um colégio
que tem um destaque no mercado de trabalho, vale a pena colocar. Porque tem colégios que ele tem cursos técnicos. E às vezes é o próprio nível do colégio, né? É, o próprio nível do colégio. O Dante é um colégio... Pega um Bandeirante São Paulo. Bandeirantes, né? Um colégio militar. É, o colégio militar também. E tem outros colégios que têm... sobressai no mercado. Tem escola americana em... Como é que chama aqui? Em Alphaville, que tem todos os cursos, todos os anos, né? A disciplina de inglês, né? Tem o colégio na Pedro Doll também, que tem várias línguas que o curso oferece, então vale a pena. Colégio na verdade, alguns colégios são bilíngues, né? Aí a pessoa sai bilíngue. Legal. Exatamente, é isso que eu quis destacar. Falando em bilíngue, posso voltar aqui no inglês? Com certeza. Voltar aqui, que você falou eu falei do bilíngue, você falou do idioma. Eu conheci um caso recentemente, esse ano, que um profissional foi contratado. Mas por causa ele tinha um currículo muito bom, só que era uma empresa internacional. E ele se comprometeu, ele tinha um inglês fraco, né, iniciante, mas olha que coisa, na entrevista, por ter um currículo excelente na área técnica, a empresa quis contratá-lo e contratou, com uma condição de ele, em um determinado tempo, se comprometer a falar inglês fluentemente. E ele ficou na empresa 2, 3 anos e não investiu. Só que aconteceu o seguinte, ele seria promovido por uma carreira internacional. E ele foi barrado na promoção depois de alguns anos, mas ele está tendo problemas na empresa hoje. Um grande problema para ele, que ele perdeu a promoção, talvez seria até transferido para o exterior. Mas ainda não é o problema maior. O problema maior é que o cargo dele exige que ele se relacione internacionalmente por telefone, e-mail, mensagem. E ele está apresentando esse problema. Então, que coisa, né? Ele se comprometeu na entrevista a se preparar. A empresa deu para ele uns 2 anos. Ele não se preparou e está tendo problemas aí. Só para falar da carreira, né? No caso do conhecimento do idioma, não só o conhecimento do idioma. O que eu achei interessante foi a empresa dar um voto para ele, né? De confiança. Um voto de confiança, e ele não se adequou, né? Se adequou àquela confiança que lhe foi dada. Está lá na empresa ainda, mas vamos ver o que vai acontecer com ele. Bom, o histórico profissional também recebe a mesma regra do que a formação acadêmica, né? Você coloca primeiro do último, né? O último ou o atual, né? Tá. Para os mais anteriores, né? Para os anteriores. O histórico profissional deve conter o início, né? E se for atual, né? Evidentemente o nome da empresa, o início, o cargo, né? O cargo inicial, o cargo atual, né? Isso é o suficiente. Tem algumas pessoas que preferem, em vez de fazer um resumo lá na parte inicial, logo depois do cargo, colocar um resumo ali na empresa. Eu acho melhor colocar na parte superior, dando destaque, porque é a parte mais importante para quem está recrutando. Quem entra primeiro? O resumo, as informações acadêmicas ou as informações do trabalho? O que você acha? Eu prefiro colocar a formação acadêmica, primeiro, que dá um impacto. Principalmente se a pessoa tiver especialização, pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, até mesmo mestrado, doutorado, né? O histórico profissional, ele é um item que as pessoas que estão recrutando avaliam bem o tempo que ele fica na empresa. Agora, evidentemente, se ele sai de um emprego em janeiro de 2024, né? Ele saiu da empresa anterior. Mas em fevereiro de 2024 ele já está numa outra empresa. Então isso não é problema. Então mostra que ele tem boa empregabilidade. Exatamente, é isto?
qual o investimento que ele fez na carreira dele? Isso você pode colocar como cursos profissionalizantes, cursos extracurriculares, que é diferente do curso de idioma. Tá. Vamos dar um exemplo. Hoje no mercado de trabalho existem muitos cursos, inclusive pós-graduação em inteligência artificial. Mas existem muitas palestras e pequenos cursos. Extensão? Rápidos. Seria extensão. Curso também livre também se encaixa nisso? Também se encaixa. Mas são cursos que são úteis para o mercado de trabalho. Então deixa eu só fazer, eu estou aqui na DESAMPA, né, na TEIA Lapa, uma rede muito interessante, que ela constantemente dá cursos livres e gratuitos para várias áreas, vários setores, vários segmentos. Então nós temos aí uma oportunidade para que as pessoas se enquadrem nesse quesito que você está falando, é isso? Isso, e a gente aproveitando o ensejo, né? Você pode se cadastrar, existe um site onde você pode fazer um cadastro para receber as informações de cursos. De curso da Sampa, da TEIA, né? Sim, você se cadastra gratuitamente e todos os cursos da rede, né, TEIA, né? Aqui em São Paulo nós temos TEIA Lapa, Vergueiro, Heliópolis, Centro, Taipas, né? E nós temos cursos constantemente, todos os dias, né? Está tendo oficinas, atividades. Uma sugestão, professor Calazan, seria você colocar no final desse podcast, você colocar o site e fazendo um lembrete de quais são os endereços que existem da TEIA. Eu vou deixar na transcrição do vídeo, eu vou deixar o site da ADESAMPA. E no site da ADESAMPA, se inscrevendo gratuitamente, você automaticamente você recebe essas informações. Então, por exemplo, ontem nós tivemos atividade no TEIA Vergueiro com a finalidade do encontro de empreendedores. Então, tudo que ocorrer na rede você recebe ali. Então eu vou deixar essa informação na transcrição desse vídeo. Ok. Existe um outro item que algumas empresas valorizam muito. Vou testar um exemplo. Minha filha trabalhou na Lojas em Riachuelo, e a Lojas em Riachuelo, durante o ano, ela pedia que cada funcionário do grupo tinha um dia para fazer o trabalho voluntário. Trabalho voluntário. Então você pode colocar no finalzinho do seu currículo atividade voluntária. Olha, mesmo que seja em uma igreja que você dê aula de instrumento musical, você pode colocar isso. É uma atividade voluntária que traz uma contribuição para a sociedade. Então eu acho que isso é importantíssimo a pessoa colocar. Tem a CD que tem voluntários, né? No Brasil a gente tem, eu produzi um vídeo esses dias na DESAMPA, na TEIA Vergueiro, numa entrevista falando sobre o trabalho voluntário. Nós no Brasil não temos muito essa pegada, né? Poucos, né? São poucos. Grandes empresas estão valorizando mas muito isso é bem valorizado. É bem valorizado. Porque eu me lembro de uma jovem que eu acompanhei, ela entrou numa rede de lojas de grife, inclusive, ela teve um desempenho mas tão grande no relacionamento com as pessoas. Eu fiz um estudo de caso e depois por que ela se destacou? Porque ela prestava serviço voluntário em uma determinada instituição desde adolescente. E aí ela sabia já se comunicar com as pessoas, conseguia se interagir, inteligência interpessoal, e ela se destacou, e então a gente vê a validade disso dentro do currículo. Ok. Finalizando, no final do currículo, assim como eu citei que lá na parte superior, no cabeçalho, você pode colocar currículo vitae, você pode colocar no rodapé do currículo o dia, o mês e o ano que foi confeccionado o currículo. Porque a empresa, quando tem o seu currículo lá na pasta, ela sabe se o seu currículo está atualizado ou não. Importante essa informação. Deixa eu fazer uma pergunta que surgiu. O currículo tem validade para a empresa?
A empresa dá uma validade, esse currículo eu vou deixar aqui durante um ano. Tem isso ou é coisa da minha cabeça agora? Eu acredito que, dado a importância do cargo, a empresa ela deve prestigiar o currículo, deve manter atualizado, né? Deve manter atualizado. Mesmo porque se o currículo permanecer no arquivo, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: fica como um banco de dados de currículo, né? Mas também agiliza na hora de fazer um recrutamento. Legal. Legal. Acabou ou tem mais? Terminamos. Por hoje, terminamos. Terminamos por hoje. Na realidade, a gente, repito, nós vamos produzir no mínimo mais um podcast, né? Nós já fizemos um, esse é o segundo, né? E o professor... Você dá também a consultoria, assistência? Eu vou deixar os dados dele na descrição desse vídeo, mas se as pessoas quiserem falar contigo, quiser uma consultoria, uma assessoria, falando para aquela câmera, você dá esse apoio? Sim. Se as pessoas quiserem fazer contato contigo? Com certeza. Tá. Inclusive, hoje nós temos um amigo em comum, um conhecido em comum, que está tendo problemas, né, de se colocar no mercado. Então a gente você, né, vai dar uma olhadinha no currículo, porque às vezes porque ele parece ser uma boa pessoa e um bom profissional. Um bom profissional. Mas de repente tem um problema no currículo, né? A pessoa não consegue comunicar o que ela é. Então você vai dar uma olhadinha, a gente vai conversar com ele, quem sabe seja o currículo, né? É interessante, porque às vezes quando você confecciona um texto, você às vezes não pega alguma coisa tão simples e tão óbvio que com alguém bate o olho... Já vi, né? A gente pode fazer isso, sim, com certeza. Tá, beleza, então. Então estamos caminhando para o final. Fazemos um convite para conhecer o Instituto Professor Calazans. Você pode ingressar e ser um membro da academia. Lembrando que o currículo para mim, né, e confirmado pelo professor Salvador Fittipaldi. Você é parente do Emerson Fittipaldi ou não? Salvador Fittipaldi, você é parente ou não? É primo. Mudando um pouco distante. É primo? É bem distante. Você é bom de carro também ou não? Então ele é seu primo, é parente? O meu irmão mais velho, ele fez a árvore genealógica. Existe um relacionamento do meu pai com o pai do Emerson lá, mas ele já é distante. É distante, mas está dentro da mesma árvore. É, a mesma família, Então conheça aí o nosso site, tá? E seja membro. Currículo, na minha opinião, está dentro do escopo de comunicação, conforme foi explicado aqui. Nosso canal do YouTube, você vai ter o outro vídeo, o vídeo número 1 e também o vídeo número 3. Se tiver mais, melhor ainda, ative o sinal, o sininho, tá bom? Para acabar, vamos lá? Vamos lá. Sua atitude define sua altitude, voe alto. Estude com o professor Calazans. Salvador Fittipaldi, tá? Para mim foi um prazer tê-lo a bordo desse encontro e dos próximos encontros. IPK, impecável. Para mim, professor Calazans, foi um prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.